Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula hoje. Antes de começar aqui a aula, eu queria ver com vocês, para quem ainda não segue o nosso canal, clicar aí embaixo em inscrever-se e ativar o sininho, porque sempre que tiver um novo vídeo você vai ser avisado. Hoje nós iremos ver adição de forças por componentes. Então vamos lá para mais um momento. Normalmente esse é o método mais comum, né? E como é que isso se dá? Vocês lembram que a gente tem um vetor e aqui a gente aplica o nosso vetor em um plano x e y. Quando nós localizamos os planos x e y, nós podemos decompor essa força aqui em duas componentes retangulares. São chamadas então de duas componentes retangulares, uma ao longo do eixo x e uma outra ao longo do eixo y. Vale salientar que aqui também nós iremos introduzir o conceito de vetor unitário, mas logo mais adiante, não agora. Então aqui nós temos o eixo x, o eixo y, uma força F que vai ser decomposta em duas componentes retangulares, Fx e Fy. O eixo x e o eixo y, eles podem adotar qualquer sentido, porém eles têm que ser retangulares entre si, tá? Aqui por convenção nós adotamos o ângulo θ em relação ao eixo x. Vocês podem observar que um está mais inclinado, o outro está mais horizontal e vertical. Isso fica a critério, porém eu vou tentar sempre adotar aqui vertical e horizontal para x e y e tomar como origem o ângulo a partir do eixo x no sentido anti-horário, tá bem? Então, como eu já tinha dito, os componentes decompostos são perpendiculares entre si, né? E o paralelogramo definido pela composição aqui vai ser um retângulo, ó. Observe que aqui a gente tem um retângulo, tá? E, como eu tinha dito, tanto fx quanto fy, não importa como está o nosso eixo, se está vertical, horizontal ou oblíquo, são chamados de componentes retangulares. Vamos aqui então introduzir o conceito de dois vetores unitários ao longo do eixo x e y positivo. O que isso quer dizer? Que isso vai facilitar a nossa multiplicação lá na frente, né? Porque a gente lembra que um produto de um escalar para um vetor é muito mais fácil de lidar. Esses vetores unitários nós iremos chamá-los aqui de I e J, tá? E como eu tinha dito, a multiplicação de um escalar por um vetor vai ser bem mais simples. Então como é que nós vamos ver isso? Essa componente aqui, Fy, nada mais é, quando a gente olha esse triângulo retângulo aqui formado, do que F, que aqui seria a hipotenusa, né, do triângulo retângulo, multiplicado por seno de θ. Resumindo, o seno de θ vai ser Fy sobre F. Então aqui a gente consegue encontrar facilmente qual é o valor dessa componente. Fy é igual a F vezes o seno de θ, né? Dando continuidade aqui, o que a gente consegue inferir aqui dessa fotografia, dessa figura? Que Fx vai ser Fx vezes I, porque esse I aqui, o I é o vetor unitário que foi introduzido ao longo do eixo x positivo, como eu havia dito, né? Então aqui está o vetor da componente I. E aqui está o vetor unitário, aqui está o vetor unitário J, ao longo do eixo Y. Então, só para exemplificar melhor, onde é que eu vou chegar com isso? Que a partir do momento que eu fizer a decomposição da força em componentes, eu vou conseguir fazer uma adição mais fácil, diferentemente do que nós vimos anteriormente, onde nós estudamos a adição, adicionando-se a força, criando a lei dos cossenos, aplicando a lei dos cossenos, aplicando a lei dos senos, formando algumas figuras geométricas, mas nem sempre isso vai ser possível. Então, bora ver aqui nesse exemplo como é que isso se comporta. Eu posso entender que o quê? Vamos primeiro ler a pergunta. Uma força de 800 newtons, aqui está a força representada, é exercida no parafuso aqui nesse ponto A, conforme está representado aqui na figura, né? Ele quer as componentes vertical e horizontal dessa força. Então, o primeiro passo aqui, eu preciso montar o meu sistema x e y, o meu eixo, né?
Então vamos chamar aqui de y, eu vou escolher esse ponto, você pode escolher qualquer ponto, porém eu vou tentar padronizar sempre aqui como x e y positivo. E aqui eu vou aplicar, como o meu vetor unitário está nesse sentido, positivo de x, e aqui a minha componente vai estar aqui, né? A minha componente fx vai estar nesse sentido, e a minha componente fy vai estar nesse sentido. Então aqui a gente já consegue observar que fx vai ser negativo e fy vai ser positivo. Então se nós fizermos uma conta bem simples aqui, quanto que é o seno de 35? Cateto oposto, quem seria o cateto oposto? Fy. E quem seria a hipotenusa? A força F, que no caso é 800 newtons, não é isso? Então aqui eu consigo encontrar que Fy é igual a 800 vezes o seno de 35. Daqui a pouco a gente faz essa continha na calculadora. E o cosseno de 35, quem é que vai ser? O meu cateto adjacente, que é quem? Fx. Ele é positivo ou negativo? Negativo, né? Como nós já podemos analisar conforme o vetor unitário. Sobre a hipotenusa, que no caso é 800. Então, meu fx vai ser igual a, eu vou inverter aqui o sinal, né? Vou ficar com menos 800 vezes cosseno de 35. Então aqui eu vou ter o meu fy, igual, olhando aqui minhas anotações, 459 newtons no sentido J, né, que é o vetor unitário. E o meu fx vai ser igual a menos 655 newtons no sentido I. É sempre bom a gente estar colocando aqui entre parênteses esses resultados para não estar causando alguma duplicidade, interferir em alguma coisa nesse sentido, tá? Então vamos ver aqui mais um exemplo para a gente estar aplicando esse conceito da decomposição da força com relação aos seus vetores unitários e posteriormente vermos como é que fica essa adição, tá? Então aqui a gente tem um exemplo 2 que fala o seguinte: um homem, aqui está o homem localizado aqui no ponto B, puxa com uma força de 300 newtons uma corda amarrada a um edifício. Isso já quer dizer que aqui está sendo aplicada uma força de 300 newtons. Quais são os componentes horizontal e vertical da força exercida pela corda aqui no ponto A? Então ele quer saber quem é Fx e quem é Fy. Ah, professor, mas eu não sei qual que é o ângulo alfa. Sei, a gente tem um triângulo retângulo aqui, onde ele dá as medidas dos dois catetos, 6 e 8. Então vamos lá ver como é que fica. O primeiro passo aqui é nós encontrarmos qual é a distância de A até B. Pela regra do Teorema de Pitágoras, quando nós temos triângulos com catetos 3 e 4, nossa hipotenusa é 5. Dobrando aqui, se um é 6, o outro é 8, o outro vai ser 10. Então eu tenho aqui que o segmento AB equivale a 10 metros, tá? Então isso é conceito da matemática, algo bem simples aí. É o objetivo aqui da questão. E aí eu te pergunto, quem que é o seno de alfa? Esquece aquela força de 300 N por enquanto. É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto de alfa? 6. E quem é a hipotenusa? 10. E quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, né? 8 sobre 10. Então, nós vamos aplicar aqui agora a decomposição da força de 300 N. Eu vou dizer que o meu y está aqui, o meu eixo, e o meu fx vai estar aqui, tá? Aqui é o meu eixo y e o meu eixo x. E aí, como é que vai ficar aqui então a decomposição da força de 300 N? Então, dando sequência aqui, quando eu crio a decomposição aqui, ó, aqui então eu vou ter o meu fy, e aqui eu vou ter o meu, eu vou apagar aqui para ficar um pouco melhor, tá? Aqui
vai ser o meu FY e aqui vai ser o meu FX. Daí nós temos o que? É que a minha força FY, vamos começar aqui por FY, vai ser o seno ou o cosseno de alfa. O seno ele vai me dar a componente FY. Então, seno de alfa vai ser FY negativo, né? Porque está no sentido vertical para baixo, direção vertical orientada para baixo. Nós adotamos o eixo Y ali positivo para cima, o vetor unitário, né? Vai estar positivo para cima. Então vai ser o seno de alfa, vai ser menos FY sobre 300, né? O seno de alfa eu tenho, que é 6 sobre 10. Aqui, ó, nós encontramos anteriormente. Menos FY sobre 300. Disso daqui eu consigo dizer que FY é igual a... Elimina aqui um zero, elimina aqui um zero. 6 vezes 3, 18. Com mais um zero, 180. Como o FY estava negativo, ele passou a ser positivo, então vai ser menos 180 newtons no sentido de J, né? Continuando aqui, para encontrar o Fx, vamos então tentar o cosseno, que a gente sabe que vai ser a solução do problema. Então o cosseno de alfa aqui vai ser igual a Fx positivo ou negativo? Positivo, né? Já que a componente está no mesmo sentido positivo do meu eixo cartesiano ali, né? Então Fx sobre 300. Quem é o cosseno de alfa que nós já encontramos? 8 sobre 10 igual a Fx sobre 300. A gente elimina aqui. 8 vezes 3, 24, com mais um zero, então vai dar 240 newton. Então, em suma, eu posso reescrever a força F de 300 newtons como 240 newtons e menos 180 newtons J. Tá ficando fácil, né? Você já está conseguindo imaginar como é que nós vamos fazer a resultante de duas forças? Vamos aqui então fazer mais um exemplo, né? Para a gente aplicar um pouco mais desse conceito e descobrir como é que a gente encontra um ângulo quando a gente já tem a força no sentido que nós acabamos de escrever. O que é que a questão nos fala? Que uma força F de 1400 newton e isso quer dizer o quê? Que vai estar no sentido positivo de x mais 3000 newtons J, isso quer dizer que vai estar no sentido positivo do eixo Y, é aplicado a um parafuso A qualquer. Então a partir daqui a gente já consegue imaginar o seguinte: aqui está um parafuso A, aqui está o meu eixo X, aqui está o meu eixo Y, né? Eu consigo dizer que eu vou ter uma força aqui, que eu possuo um ângulo θ, e aí eu tenho uma componente FY igual a 3000 newtons. E eu tenho uma componente, eu vou escrever ela aqui para formar o retângulo, né? E eu tenho uma componente Fx igual a 1400 newtons. Então aí o que é que a questão pede? Determina a intensidade da força e o ângulo θ que ela forma com a horizontal. Então, vamos primeiro encontrar qual que é esse ângulo. O ângulo aqui ficou fácil, né? Quando eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, a gente lembra lá da trigonometria que a tangente de θ vai ser isso, né? 3000, que é o cateto oposto, sobre os 1400. Fazendo as continhas aí na calculadora, algo bem simples, nós vamos ter que θ é igual a 64,98 graus. A questão ainda nos pede qual que é a força F. Qual que seria essa força F aqui? E aí a gente tem N maneiras de encontrar, né? Vamos lá? A gente pode fazer aqui, encontrar essa força F tanto pelo seno, quanto pelo cosseno, quanto pelo teorema de Pitágoras, né? Então eu vou escolher aqui calcular pelo seno. Eu tenho que o meu seno de θ vai ser 3000 sobre F, que é o que eu quero encontrar. Então, seno
64,98 é igual a 3.000 sobre F. Logo, eu tenho que a minha força é igual a 3.310,67 newtons. Então aqui nós conseguimos concluir mais uma questão e vamos então ver como é que a gente adiciona força utilizando suas componentes retangulares. E para ver como é que a gente vai adicionar forças usando suas componentes retangulares, nada melhor do que pondo a mão na massa, né? Vamos fazer aqui um exercício que diz o seguinte: 4 forças atuam no parafuso A. Aqui está o parafuso A, né? E ele está dizendo que tem 4 forças atuando. A gente tem aqui F1, temos F2, temos F3 e temos F4. Qual que é a resultante das forças no referido parafuso? Como é que a gente começa? Nós vamos pegar cada força e encontrar suas duas componentes retangulares. E a partir daí, o que é que nós iremos fazer? Nós vamos adicionar suas componentes conforme seus vetores unitários. Por exemplo, F1 ela vai ser decomposta. F1 nós vamos ter que F1 vai ser um FXI mais um FYJ. Nós temos que F2 aqui vai ser um FXI relacionado a F2, né? Mais um FYJ. Nós vamos somar FX mais FX mais FX mais FX. E a partir daí ficou muito mais fácil adicionar forças e encontrar resultante com relação a um ponto. Então vamos lá, né? Colocar a mão na massa aqui. Vamos começar aqui pela F1. Eu vou adotar o mesmo eixo para todas, tá? Conforme está aqui. Sentido Y positivo aqui e sentido X positivo aqui. Então F1, como é que vai ficar F1? Fx, quem é que vai ser Fx? Aqui eu vou ter F1y e nesse sentido eu vou ter F1 eu vou ter F, apagar aqui, F1 com relação a componente X de F1, né? Então Fx eu consigo observar aqui que vai ser o cosseno. Então vamos ver aqui quanto é o cosseno de 30. Vai ser Fx sobre quem? Sobre quem, pessoal? Sobre F1, né? Não é isso que eu quero? Então eu tenho que Fx é F1 vezes cosseno de 30. E por tabela, nós temos que Fy vai ser quem? F1 vezes seno de 30. F1 a gente tem ali que é 150, então aqui vai ser 150 vezes cosseno de 30 e aqui 150 vezes seno de 30. Daqui nós temos os seguintes resultados: 129,9 newtons, né? Com o vetor unitário I. E aqui eu vou ter 75 newtons com relação a J. Então, guardamos essas informações e no final a gente vai utilizar. Eu vou apagar aqui agora para a gente atuar com relação a F2. Então vamos lá, com relação a F2 a gente consegue perceber o que F2 está aqui no segundo quadrante e a componente Fx vai ser o que? Então vai ser negativa, né? E a componente Fy vai continuar sendo positiva. Então como é que nós podemos observar? Nós podemos fazer com relação aos 20 graus ou podemos inverter e usar aqui também o ângulo de 70 graus. Eu vou preferir fazer com ângulo de 70, tá? Então, quem que é o seno de 70? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto vai ser minha componente Fy sobre F2. Quem é F2? 80 newtons, né? Então eu tenho que Fy é 80 vezes o seno de 70. Por tabela eu tenho que o meu Fx, que vai ser quanto? 80 vezes cosseno de 70. Lembrando que como Fx está no sentido negativo do eixo X,
ele é negativo, tá? Vou deixar bem claro aqui. Então daqui eu consigo ter os seguintes resultados. Usando minha calculadora aqui, eu encontrei o valor de Fy igual a 75,18 newtons, que vai estar no sentido J, né? E Fx vai ser menos 27,36 newtons sentido I. Lembra do F1, que nós guardamos esses dois resultados? Vamos também guardar esse resultado aqui de F2. Vamos então agora analisar aqui F3. E para analisar F3 eu vou fazer aqui embaixo mesmo, tá? Como é que nós vamos ter F3? Ela pode ser decomposta em Fx e Fy. Com relação a Fx, a gente vai saber aqui que ela não vai ter nenhuma componente em relação a x, porque ela está sobre o eixo y. E ela está sobre o eixo y no seu sentido negativo, então meu Fx vai ser 0 newtons e meu Fy vai ser menos 110 J, em unidade aqui em newton, né? Se toda a força fosse em cima do eixo, ficaria muito mais fácil de resolver nossos problemas. Vamos então aqui analisar F4. Para analisarmos F4, nós sabemos o quê? Que Fx vai ser positivo e que Fy vai ser negativo. Fy vai estar aqui, né? E Fx vai estar aqui nesse sentido. Então, meu F4, vamos lá. Quem é o seno? Só lembrando aqui que aqui nós temos o seno de 15 graus. Seno de 15 graus é quem que é? É minha componente Fy, que ela é negativa, sobre minha força F4. Minha força F4 nós temos ali na questão que é 100 newtons, né? Então, eu tenho aqui Fy é menos 100 multiplicando o seno de 15. Por tabela, eu tenho que minha componente x vai ser positiva, que vai ser quem? Vai ser 100 vezes o cosseno de 15. Daqui eu consigo dizer que, então, nós temos aqui, já conforme minhas contas, menos 25,88 newtons, como está com relação ao eixo y, vai ser o j, né? Opa, eu inverti aqui, né? Não, é isso mesmo, newtons j. E aqui, 100 vezes cosseno de 15, isso vai me dar 96,59 newtons em relação a aí. Anteriormente, que eu acabei invertendo aqui, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai montar o resumo de todas essas forças. Deixa eu trazer aqui para o vídeo não ficar tão longo. Então, aqui nós temos como é a decomposição da força F1, F2, F3 e F4. E para encontrar a resultante aqui, ó, vejam como é simples. Basta eu somar essas componentes I, que são as componentes retangulares com relação ao eixo X, o vetor unitário I, de todas essas forças, e fazer o mesmo para a componente com relação ao eixo Y. E aí, quanto é que vai dar aqui? 199,19 newtons e mais 14,29 newton-J. Então aqui a gente tem a nossa força resultante. Nós já encontramos a força resultante, porém nós podemos encontrar um único módulo. E como é que a gente faz isso? Aqui eu vou fazer do método mais simples. Vou aplicar o teorema de Pitágoras, onde a força resultante ao quadrado vai ser igual a 199,19 ao quadrado mais 14,29 ao quadrado. Eu tenho aqui então que a minha força resultante corresponde a 199,7 newtons. E se eu quisesse encontrar qual que é a direção aqui dessa força resultante, basta eu encontrar
a tangente de alfa, né? Que vai ser quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, e a gente sabe que será aqui no caso a componente y da força resultante, né? Então, resultante de y sobre a componente x da força resultante. Quem que é a componente y? 14,29. Quem que é a componente x? 119,19. Eu fazendo o meu arco tangente aqui de alfa e fazendo essa divisão, eu encontro que o meu alfa é igual a 4,1 graus. E o que isso significa? Isso significa que todas essas quatro forças podem ser substituídas aqui, né, por uma força resultante que nós encontramos no módulo direcionada a 4,1 graus. Nossa força resultante aqui foi 199,7 newtons. Então aqui nós encontramos uma maneira bem mais fácil de fazer a adição de forças, né, dos vetores. Na próxima videoaula estarei trazendo mais questões sobre esse assunto, tá? Não deixe de curtir o canal e de ativar o sininho. Além disso, deixe aí nos comentários os assuntos das próximas aulas que vocês querem, e caso tenham alguma dúvida também podem estar deixando todas as perguntas aí que eu estarei respondendo assim que possível, tá? Muito obrigado e bons estudos a todos.